Fala galera, eu tô aqui para mais um vídeo no canal e hoje, como prometido, eu vou dar meus palpites da rodada 37 do Brasileirão, penúltima rodada desse campeonato. Sobre a rodada passada, né, a rodada 36 que terminou ontem, dos 10 jogos eu só acertei 3, que foi um empate entre Cruzeiro e Atlético, a vitória do Palmeiras contra o América e a vitória do Grêmio contra o Goiás. E uma coisa surpreendente na rodada passada, que foi, na maioria dos casos, na maioria dos palpites que eu errei, foi exatamente pelo mando de campo. Eu dei o maior favoritismo aos times mandantes. Só que a rodada passada, dos 10 jogos, 6 visitantes ganharam. Então os visitantes mandaram muito bem a rodada passada. Sem mais delongas, bora começar com Corinthians e Internacional. O Corinthians vem de uma vitória por 4-2 para cima do Vasco fora de casa, enquanto o Inter vem de 2 vitórias contra o Bragantino e contra o Cuiabá, todas sem sofrer nenhum gol. Para mim é um empate, né? O Internacional acho que está praticamente garantido na Sul-Americana e o Corinthians matematicamente ainda pode cair, acho que não vai cair, e eu acredito que possa ser um empate. Então vai ser aquele típico jogo que ninguém tá ligando muito, sabe? Empate entre Corinthians e Internacional. E lembrando que eu não vou dar placar, né, nesse tipo de vídeo, né? Só vai ter mais dois tipos desse vídeo, mas não vou dar placar. Só vou dizer quem ganha, quem perde ou se dá empate. Atlético Mineiro e São Paulo. Vale ressaltar que o Palmeiras, que vai jogar no domingo, ele já pode ser campeão no próprio domingo se tiver tropeço de Botafogo, Galo e Flamengo. Mas eu acredito que o Galo não vai tropeçar. O São Paulo ganhou o seu primeiro jogo fora de casa nesse campeonato, mas não acho que vai ganhar do Galo, lá na Arena MRV. Então eu aposto numa vitória do Atlético Mineiro. Que segundo turno impecável deles. E é triste pensar que eles tiveram vários tropeços. Se não tropeçasse, sei lá, em tipo 2 jogos, eles já eram praticamente campeões. Teve a derrota pro Coritiba e pro Cruzeiro em casa. Teve um período de 10 jogos sem vencer nesse próprio campeonato lá no primeiro turno. Então, a torcida do Galo e o próprio time se arrependem, mas vão terminar com uma ótima campanha. Flamengo e Cuiabá. O Flamengo me surpreendeu no último jogo, levou goleada dentro de casa. O Cuiabá eu esperava um pouquinho mais, mas não foram ruins não, eles atacaram bastante, mas acabaram perdendo. Mas eu vou apostar numa vitória do Flamengo, tanto pelo mando de campo, mas também porque o Flamengo do Tite está sendo muito bem treinado, né? Vitória do Flamengo. Pode ser que tenha gol do pai do Flamengo, né? Daverson. Vai que. Palmeiras e Fluminense. Fluminense, eu acho que ele vai poupar. Confesso que agora eu não sei se ele vai poupar ou não para o jogo de domingo. Mas o Palmeiras é favorito. Estão com, sei lá, uma mão e meia na taça. Falta só encostar a outra parte da mão. Então, para mim, o Palmeiras é bastante favorito. Não acho que o Fluminense vai querer ganhar esse jogo. Até porque, embora o objetivo no futebol seja para você jogar bem, né, e não esperar coisa dos outros, o Fluminense não sei se vai querer, não sei se ele vai deixar o Palmeiras ganhar só para poder prejudicar o Flamengo. É possível, mas não acho que o Fluminense seja time disso. Mas para mim o Palmeiras ganha. Botafogo e Cruzeiro, os dois vêm de um empate, né? O Botafogo teve 96 minutos de jogo, nada. Aos 97, gol do Botafogo, aos 99, gol do Coritiba. Eu vou apostar no empate, tá? Eu acho que o Botafogo, se eles acreditarem bastante, eles terminam no G4. Porque o Grêmio vem com tudo nessas 2 últimas rodadas para ficar no G4. Mas eu acredito que o Botafogo não vai perder, mas também não vai ganhar. Eu acho que vai dar um empate. Cruzeiro é um bom visitante, né? Pelo menos nesses 2 últimos jogos aí, contra o Fortaleza e contra o Goiás, foram muito bem fora de casa, então acredito que eles possam sim segurar um 1-1, não necessariamente 1-1, né, mas empate. Bragantino vem em má fase, né, nos últimos 5 jogos perdeu 4, e ontem eu assisti o jogo deles contra o Fortaleza, jogaram bem mal, tá? Eu esperava mais do Bragantino, não é à toa que eu errei, né, o palpite. Eu esperava mais deles, mas eu acredito que contra o Coritiba, que já está rebaixado, e ainda mais dentro de casa, o Bragantino volte sim a vencer e vai brigar por um... Matematicamente eles são que tem menor chance de ficar no G4, ali, dos top 6, mas eu acredito que eles vão brigar por um G4 sim, torcer por um tropeço do Grêmio e tal, vitória do Bragantino. Grêmio e Vasco. Eu confesso que eu
esperava mais do Vasco no jogo contra o Corinthians, tá? Eu assisti o jogo inteiro, o Vasco começou bem, só que aí o Corinthians ele fez 4 gols, só que o que eu entendi com aquele jogo, o Vasco chutou bastante, atacou bastante, não foi tão preciso. Já o Corinthians deu menos chutes, atacou menos, mas sim conseguiu fazer 4 gols, então foi muito mais preciso nas finalizações, nos ataques e tal. Eu acredito sim que o Vasco possa segurar um empate lá, porque, vou ser sincero, torcida gremista, se quiser me criticar, critique, mas eu não confio muito nesse time do Grêmio. A defesa é muito ruim, tá? O ataque é muito bom, mas a defesa peca demais, né? Não sei se vai ter gol do Gabriel Peck, do Vasco. O Grêmio é favorito. Eu vou apostar numa vitória do Grêmio, mas não me surpreendo se o Vasco segurar um empate lá. Atlético Paranaense e Santos. O Cap vem aí acho que de 7 jogos sem vencer, não tá nada bem. Já tá ok no campeonato, acredito que não peguem mais pré-Libertadores e também não vão sair da vaga da Sul-Americana, enquanto o Santos precisa de uma vitória. Eles vinham de boa fase, levaram goleada do Fluminense dentro de casa. Só que o Santos foi muito bem contra o Fluminense. Eles não foram mal, só que acabaram perdendo por 3-0, né? O Fábio do Fluminense catou muito. Eu vou apostar num empate. Eu aposto empate. Esse time do Cap não tá me passando muita confiança. O Santos tem, pra mim, totais condições de segurar um empate lá. Então eu vou apostar empate, mas pra mim, se tiver uma vitória do Atlético ou uma vitória do Santos, não vou ficar surpreso, porque é um confronto bem equilibrado, sabe? Fortaleza e Goiás. Fortaleza voltou a vencer depois de 10 jogos. Né? Melhorou muito o rendimento lá desde o jogo contra o Botafogo. Ontem foram muito bem. Caleb tá jogando muito. Galhardo tá melhorando. Pikachu, como sempre, muito bem. E o Goiás acabou de ser rebaixado. Perderam ontem pro Grêmio. Então eu acredito sim numa vitória do Fortaleza no Castelão. Acho que devem lotar o Castelão, fazer festa lá, né? Para finalizar o ano, porque o ano do Fortaleza foi muito bom. Então eu acredito numa vitória do Fortaleza contra o Goiás. Falando em time rebaixado, vamos falar sobre o melhor time desse campeonato, América Mineiro, que joga bem e perde, como sempre, né? Foram mal contra o Palmeiras, mas até aquele jogo contra o Flamengo, o América Mineiro vinha fazendo bons jogos, mas perdia. Eu fiz uma contagem, não sei em qual rodada, tá? Também não sei números exatos, mas se eu não me engano, eu fiz uma contagem e peguei todos os jogos que o América Mineiro saiu ganhando e terminou sem a vitória. Se ele tivesse segurado o jogo, ele teria feito 34 pontos. Na época eu somei a pontuação dele com 34 pontos, ele seria vice-líder. Hoje em dia eu não sei como é que tá mais, mas o América realmente vacilou muito nesse campeonato. Também, né, eles focaram mais na Copa do Brasil, que foram bem, e na Sul-Americana, que foram bem, mas acabaram sendo rebaixados no Brasileirão. O Bahia, confesso, não assisti o jogo contra o São Paulo, confesso que esperava mais, tá? No sentido de que perderam em casa, né? Tinham feito 5 no Corinthians e agora deixaram o São Paulo ter a primeira vitória fora de casa. Mas eu acredito que o América Mineiro não é um time ruim. Se der um empate lá, eu não me surpreendo, eu vou apostar numa vitória do Bahia, tá? Mas o América, pra mim, mesmo já rebaixado, ele pode sim tentar atrapalhar a vida do Bahia, que tem uma grande chance de ser rebaixado. Pra mim, o título vai ficar entre Palmeiras, Galo e Flamengo. Pra mim, o Botafogo, mesmo estando com a mesma pontuação de Galo e Flamengo, emocionalmente não consegue mais. E o Palmeiras é o grande favorito. Se eles não ganharem, vai ser uma boa pipocada, não maior do que a do Botafogo, claro. E os rebaixados, para mim, vai ficar entre Santos, Vasco e Bahia. Eu acho que o Corinthians não cai, nem o Cruzeiro. E para mim, realmente vai ficar entre o Santos, Vasco e Bahia, os 3 que perderam em casa na rodada passada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você ainda acha que o Palmeiras vai ser campeão e quem vai ser o último a ser rebaixado, tá? Pode comentar tudo aqui que eu vou ler e responder. Abraços, tchau.